Olá, amantes do mistério, eu sou Ed Banfield, bem-vindo às Sextas de Mistério. Hoje eu vou contar 3 histórias, 2 aconteceram comigo, envolvendo crianças fantasmas. Vem brincar com a gente. A primeira história tem até um quê de engraçado, porque ela envolve um tombo. Aconteceu comigo. Tinha falecido a mãe de um amigo nosso e nós fomos. E nesse dia estava chovendo, estava aquele tempo nublado, aquele bem típico para se despedir de alguém. E nós fomos nesse cemitério que não era como o Jardim da Saudade, era um cemitério realmente que tinha túmulos daqueles jazigos ricos, bonitos, antigos, né? Aqueles túmulos que você percebe que são de famílias muito antigas, que tem aqueles mausoléus. E quando terminou o serviço funerário, quando terminou a despedida da mãe desse amigo, eram poucas, muito poucas pessoas. Essas pessoas começaram a se dirigir para a entrada do cemitério, começaram a sair, né? Só que eu vi alguma coisa me chamando a atenção. Numa das, num dos túmulos, que eram desses jazigos de família grandes, tinha um daqueles vitrais pequenininhos, aquelas fotos que fica com uma cúpula de vidro em cima, que estava brilhando e me chamava muita atenção. E eu tenho algum tipo de evidência que sempre que alguma coisa me chama, ela brilha mais do que as outras. E aquilo estava brilhando muito. E aí eu falei, eu vou ver o que que é aquilo que está brilhando, preciso saber o que que é aquilo. E aí o Renato continuou andando junto com os amigos, a Luciana, acho que a Patrícia também estava, não lembro, e o Rick ficou me esperando. E aí eu fui, saltei, quando eu cheguei bem perto, né, porque já sou meio míope, eu fui olhar para essa imagem, e era a imagem de uma criança. E era uma criança de cabelos pretos, mas parecia bem virada do século, talvez final de 1800, início de 1900, era muito antigo. Uma foto preto e branca, não lembro, acho que ela tinha até um tom já meio sépia já. E eu fiquei olhando para aquela criança e eu fiquei por alguns segundos hipnotizada, talvez imaginando quem ela teria sido e que pena que ela foi tão cedo. E de repente eu me toquei de uma curiosidade. Aquela foto em especial parecia nova. E eu olhei para a data e realmente era 1900 e pouquinho, era bem iniciozinho, 1920, 1918, por aí. Eu fiquei assim, olhei de novo e o vidro estava cristalino, assim como a foto. Olhei para as outras fotos em volta, porque eram provavelmente restos mortais, ossadas, né, distribuídas naquele grande túmulo. E tinham outras fotos de familiares delas, que morreram inclusive bem depois. Todos tinham marca do tempo, todos estavam mais opacos, já empoeirados, já arranhados, a marca do tempo. E as próprias fotos também já estavam se esmaecendo. Só a dela parecia que tinha sido colocada ontem. E eu achei aquilo meio peculiar, né? E em dado momento o Rick falou: Ed, já foi todo mundo, só tem a gente aqui. Nós dois no meio do cemitério, sozinhos. E aí eu me toquei que eu tinha perdido realmente um bom tempo ali olhando e viajando, né? E resolvi ir embora. No que eu fui, existiam 2 túmulos, né, de cimento e eu tinha que saltar, né, entre os dois. Mas no que eu fui saltar, alguma coisa me puxou. Tinha uma jaqueta preta que eu usava sempre, eu senti que alguma coisa me puxou. E aí eu escorreguei e eu fui que nem uma bolinha de pinball. Eu bati nos 2 túmulos assim, ó, pá, 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 até cair no chão, que tinha água, claro, né? E aí o Ricardo veio correndo, desesperado. Meu Deus, que tombo horrível, você se machucou, você tá bem, quebrou alguma coisa? Porque ele falou que do jeito que ele viu, eu teria quebrado alguma coisa. Mas como eu sou um vaso muito ruim, eu não quebrei nada. E aí eu fui me levantando confusa, gente, o que que foi isso? O que que aconteceu? E aí, ainda olhei para trás, vi de novo aquela foto me chamando, e você acredita que eu tive vontade de voltar de novo para olhar para aquela imagem? Mas aí eu falei, não, tá na hora, eu não quero ficar no cemitério sozinha. E aí a gente correu para alcançar as pessoas disso, as pessoas já estavam esperando a gente na entrada do cemitério e perguntando o que que vocês dois estavam fazendo há tanto tempo lá dentro, porque a gente não percebeu, mas já tinha passado muito tempo.
E aí eu brinquei, eu ri, né? Eu falei, eu tomei um mó tombão lá no entre os túmulos. E aí o Renato falou, ó, toma cuidado, hein? Quem costuma cair aqui não levanta mais, não. Aí eu falei, não, tô inteira, vambora, né? E aí, beleza, eu fui embora. Passou-se, eu fiquei, de vez em quando eu vinha com essa imagem dessa menina na minha cabeça. Eu não conseguia parar de pensar nela. E nesse tempo eu tinha acesso a médiums que recebiam entidades e que vinham me alertar de certas coisas ou me orientar sobre certas situações. E uma médium veio falando, uma entidade cigana veio numa médium me falando o seguinte: minha filha, presta atenção, você veio com uma energia que atrai muitas crianças. Isso é verdade, eu sempre atraí muitas crianças, desde sempre, e ainda atraio até hoje. Porém, você atrai crianças de todos os planos. Não é só criança viva que você atrai. Você também atrai crianças que já faleceram. Aquele momento que você achou que escorregou, você não escorregou, você foi puxada porque ela não queria que você fosse. E ela está tentando se colar a você, não deixa. Toda vez que ela vier à sua memória, você vai cantar um mantra, você vai pensar em outra coisa. E aí eu comecei a fazer isso, porque ela estava tentando se colar em mim. Porque ela queria companhia, ela ainda estava aqui, né? E aí eu fiquei bem chocada com essa revelação. Essa foi a nossa primeira história. A segunda história, que também aconteceu comigo, vem também trazendo digamos assim, um conhecimento que todos deveriam ter, que nem tudo é o que parece. Eu estava dormindo em Vila da Penha, que foi o apartamento que eu me mudei assim que casei, e em dado momento era bem de noite, mas bem de noite mesmo, antes de amanhecer, né? Era bem madrugada. E eu senti que tinha alguém me observando. Sabe quando você sente que tem alguém te observando? Aquele local, o bairro inteiro, na verdade, ele era mais puxado para as atividades paranormais, mais puxado para as presenças de espíritos. Tanto que naquele prédio eu tinha que fazer muito mais ritual de proteção e de limpeza do que eu precisava fazer nesse que eu moro hoje. Não que eu não precise fazer, mas é intensidade e menos periodicidade, né? Eu posso fazer mais raramente. E eu estava olhando, inclusive só um parênteses aqui entre uma história e outra, eu lembro de uma vez que a nossa cachorrinha Mel, ela era bem filhotinho ainda, ela começou a latir para o corredor escuro, a gente estava na sala e o corredor dava para o nosso escritório e para o nosso quarto, que ficava mais no fundo do corredor. E estava tudo escuro lá, que a gente estava na sala, e ela começou a latir e ela foi lá para o fundo, latindo, arrepiada, latindo, filhotinho, né, latindo, até que entrou no nosso quarto, eu fui ver o que era, a gente não estava vendo que ela estava latindo, ela fez um caim, caim, caim e voltou correndo, desesperada, tremendo. Aí o Renato falou, o que que é isso? Eu falei, isso é fantasma. Eu só sabia o que que era. E aí eu fui, peguei a minha espada, se não me engano, não sei se foi minha espada ou meu atame, e fui lá para o quarto onde ela estava e fiz o meu encantamento e o meu banimento para que, seja lá o que fosse, retornasse para de onde tinha saído. E aí senti que de novo aquele frio que estava no quarto, aquilo ali passou. E para Mel voltar ali pro quarto, a gente teve que trazer ela devagarinho, ó, pode vir, não tem mais nada. Ela veio entrando, veio olhando, e ela só entrou quando ela teve certeza que não tinha mais nada. Então, sim, aquele apartamento ele era dado a presenças. E eu tive que fazer muito trabalho ali para colocar os guardiões, para colocar meus dragões, para colocar os cavaleiros, para colocar pessoas espirituais, entidades espirituais que pudessem proteger o local. Nesse dia eu estava dormindo, senti essa presença me observando e quando eu fui abrindo o olho eu vi claramente uma menina, só que ela não era física como nós, ela era um pouquinho esmaecida, talvez um pouco sem cor. Ela devia ter uns 7 anos, mais ou menos, e ela estava vestida de bailarina. Ela tinha um colanzinho, ela tinha um cabelinho para trás, com aquele frufru no cabelo, e cabelo escuro, né? E um rostinho redondo, mas ela estava me olhando com raiva. Ela estava me olhando assim, ó. E eu fiquei espantada, porque primeiro, quanto mais você tentava focar, mais clara ela ficava, mais nítida ela se tornava. Que geralmente quando você tenta focar, eles se esvaneiam, né? Vão embora. Não, mais eu olhava, mais ela ficava lá, que eu tenho certeza. E no começo eu não tive medo,
porque era uma criança, eu achei que era uma visão, eu achei que podia ser uma criança que estivesse para vir, uma criança, não achei que era uma criança exatamente desencarnada, achei que talvez fosse um presságio de uma criança que estivesse querendo chegar naquela família, por exemplo. Mas ela estava com muita raiva de mim, dava para sentir. E aí, conforme eu fui me levantando, aí ela se esvaneceu e desapareceu. E eu fui contar essa história para uma entidade que estava incorporada numa médium. E essa entidade, eu não lembro se foi uma vovó ou se foi uma cigana, dessa vez eu não me lembro, falou o seguinte: nem tudo é o que parece. Muitas entidades, especialmente inimigos, eles se transmutam, eles se transformam em seres que você não acha que vão lhe fazer mal. Então, aquela criança, essa entidade na médium falou, aquela criança não era uma criança. Ela estava se fazendo passar por uma criança. Como você começou a olhar com mais atenção, logo você ia ver que não era, por isso que ela sumiu. Mas ela não era uma criança. Toma cuidado, porque você talvez abrisse a guarda se não percebesse alguma coisa estranha. E ela tem razão, se eu poderia abrir a guarda ali. Então, tem que ter muito cuidado. Muitos seres simplesmente se vestem, né, usam uma roupagem, eles aprendem a manipular a própria imagem numa espécie de glamour, né, numa espécie de feitiço. Eles fazem isso com energia mesmo, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes aquele ser que está ali não é o que parece. Ele pode aparecer como Jesus, ele pode aparecer como a Virgem Maria, como a deusa Ísis, e no final não é. Então você precisa ter noção de que esses seres nem sempre são o que parecem. Uma dica que eu sempre dou é uma dica que os meus mentores me ensinaram. Pela mensagem conheces o mensageiro. Se chega a Virgem Maria falando: ah, minha filha, vá lá e mate todos eles. É claro que não é a Virgem Maria. É claro que não é uma entidade de luz. Agora, se é uma entidade que quer te prejudicar e se pode, por exemplo, se transformar, eu tenho uma história bem sinistra para contar sobre isso. Por exemplo, uma pessoa querida que já partiu, aí você tem que ter muito cuidado, muito, porque esses seres têm que ter muita energia, eles têm que ter muito poder para conseguir uma transmutação desse jeito. Tá? Então não são simples espíritos perdidos por aí, almas penadas. Podem ser até espíritos no status de demônios. Tá? A outra forma é você fazer uma bolinha de luz. Você vai fazendo uma bolinha de luz enquanto você se concentra. A bolinha de luz é quando você se concentra numa bolinha de luz, como uma bolinha de ping-pong, só de luz, luz, luz. Olha para a criatura e fala que a luz divina me mostre a verdade. E manda você pode até invocar que a luz divina, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da deusa, em nome de Ísis, em nome de Hecate, em nome de quem você estiver trabalhando, em nome dos dragões, em nome... Daí vai depender de cada um, quem são os seus mentores. E você vai enviar essa bolinha de energia, que é uma luz branca, para essa criatura, essa pessoa, essa entidade. E imediatamente ela vai ter que mostrar quem ela é, porque essa luz vai tirar o disfarce dela se ela estiver utilizando algum. Então, fica também mais uma dica. É sempre bom você saber tudo sobre isso, tudo sobre a parte espiritual, porque todo mundo, cedo ou tarde, vai se deparar com certas situações. Então você precisa sempre cuidar da sua energia, fazer suas limpezas, saber como se defender. E quando você encontrar esse tipo de situação, lembra, você tem como procurar ajuda, não tenta resolver tudo sozinho. Certas situações você não vai ter conhecimento nem força para resolver sozinho. Você pode encontrar pessoas ou grupos que podem te ajudar. Você pode entrar, por exemplo, no Círculo de Defesa e Proteção, que todo ano eu faço, que é específico para a proteção, que é específico para a limpeza, que é específico para a quebra. Porque sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir, porque às vezes são entidades muito fortes. Então, vamos agora à nossa próxima história, e essa história não é minha, graças a Deus, porque é uma história também muito apavorante para mim. Essa história eu vi num desses relatos que passava, eu acho que era no Baio, que era um canal antigo,
que acho que virou Discovery, e passava muitas histórias de fantasma, de assombração, eu via sempre. Eles faziam tipo uma encenação em cima dos relatos das pessoas, das testemunhas. E esse caso era uma mãe que foi morar numa casa com o filho devia ter uns 7 para 8 anos, era pequeno também. E nessa casa ela já tinha, não sei se ela tinha se separado, se ela tinha enviuvado, mas ela só era ela e o menino. E nessa casa eles encontraram dentro de um armário um boneco. Um boneco grande até, um boneco assim, que foi esquecido pelos últimos moradores, né? E o boneco, quando o menino mexia, né, o boneco falava: "Não me deixem só". E ela achou, né, que o garoto adorou o boneco, e ela deixou o garoto com aquele boneco. E, de vez em quando, sempre que ela ia procurar o garoto é, na, no quarto, e ela procurava, não encontrava, quando ia ver, ele estava dentro do armário, onde estava também o boneco. E aí ela chamava: "Não, vamos almoçar, vamos jantar". E quando o garoto vinha, o boneco falava: "Não me deixe só". E ela achava aquilo estranho, né? Mas brincadeira de criança e tal. E assim foi seguindo. Só que algumas coisas estranhas começaram a acontecer, né? Ela começou a ver o vulto de uma criança, mais ou menos da idade do filho dela. Coisas começaram a sair do lugar, a mudar de lugar. E esse boneco também começou a mudar de lugar. Ela começou a estranhar esse boneco, ela começou a ter uma sensação esquisita com esse boneco. E o garoto falava que estava sempre conversando com um outro menino dentro do armário, por isso que ele ficava dentro do armário, porque esse menino não saía do armário. E ela ficava intrigada. Até que um dia ela resolveu tirar as pilhas desse boneco, porque ela achou que esse "não me deixem só" estava ficando um pouco apavorante. E ela abriu o boneco para descobrir que não tinha pilha nenhuma, não tinha nem onde colocar a pilha. E aí ela ficou apavorada. E ela imediatamente pegou o boneco, fez uma fogueira lá atrás da casa e tacou fogo no boneco. E a partir daí as coisas começaram a ficar um pouco piores, porque todas as manifestações começaram a aumentar de intensidade. E isso acontece porque quando você queima, digamos, um recipiente ou a coisa que continha a energia, você não está destruindo, você está só libertando. Ou porque você acha que a Annabelle está presa e não queimada em algum lugar. Porque se você queimar, você só liberta a entidade que está presa ali. E ela foi conversar com vizinhos e descobriu que uma criança ali, um menino, tinha sido assassinado. Era um pai extremamente abusivo que vivia batendo na criança e prendia essa criança no armário. Era o único lugar onde essa criança se sentia segura. E ela estava assim chocada com isso, porque era uma história muito triste. Só que teve um dia que as manifestações estavam saindo de controle e ela foi até o armário onde o menino estava de novo, o filho dela, tirou ele de lá, mas ela percebeu que tinha alguma coisa que estava arranhada dentro do armário. O armário eram aqueles closets, né, de americano. E ela começou a cavucar e ela começou a descobrir que tinha um corpo ali. E nisso a casa começou a tremer, começou a bater todas as janelas e portas. Ela saiu correndo da casa apavorada e pegou o filho dela nos braços e saiu correndo falando: "Vamos embora, vamos sair dessa casa". E essa é a parte que deixa o nosso coração gelado, quando ela de repente ouve: "Mãe, o que você está fazendo? Para onde você está indo?". E ela, com a criança no colo, vira e vê o filho dela sentado no sofá onde ele estava dormindo. E ela vai olhando devagar para a criança que ela estava segurando, que não era a dela. E quando ela viu aquele rosto que não era dela, que na verdade era um esqueleto, ela soltou desesperada, pegou o filho dela e correu o quanto ela pôde para longe daquela casa. Depois a polícia foi chamada, encontraram o corpo e provavelmente a história deve ter seguido outro rumo, porque é óbvio que ela se mudou dali e não voltou mais. Mas essa foi uma das histórias mais apavorantes com fantasmas de criança.
e na verdade essa criança estava apenas buscando ajuda. Muitas vezes as crianças, elas também assombram essa história de que criança é um anjinho, ela não fica assombrando, mentira, ela fica assombrando sim porque ela é uma alma. Ela é uma alma que provavelmente morreu antes do tempo, não foi bem encaminhada, não quis ir e continua procurando uma explicação para o que está acontecendo. É triste, mas infelizmente acontece o tempo todo. Então, essa foi a nossa Cesta de Mistério de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece, deixa seu curtir, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Você também já viu uma criança que não estava nesse plano? Tem muitas histórias sobre crianças fantasmas. Um beijo, até a próxima. Ai.